pessoal, meu nome é Rita, sou do canal Sua Carreira e hoje nós estamos com o Luiz Antônio, que é especialista em comércio exterior, no segmento de mercado internacional, e a gente vai bater um papo com ele, conhecer um pouco a história dele, para agregar um pouco os nossos conteúdos que a gente vem conversando aqui, e a gente vai trocar aí algumas experiências, né, Luiz? É isso aí, Rita. Então, muito obrigada, seja bem-vindo. Não, é um prazer, estou à disposição. Que puder contribuir, você sabe que pode contar comigo. Tá joia. Bom, o nosso foco hoje é comércio exterior e você já tem uma grande experiência nesse segmento. Como que começou? Já tem alguns aninhos, né? Uhum. Então eu acho que, se fizer um cálculo rápido, devo ter por volta de uns 12, 13 Legal. anos de experiência na área, desde a minha formação, né? E esses 13 anos praticamente me envolvendo com uma certa intensidade com o comércio exterior, na parte de exportação, na parte de importação. Né? Entendi, bacana. E você já iniciou na empresa, já dentro desse segmento? Não, tem uma história um pouco diferente, né? É um pouco diferente em comparação com o que a grande maioria tem por aí, né? Quando comecei em comércio exterior, quando eu fui fazer a faculdade, isso foi por volta nos anos 2000, mais ou menos isso. Tempinho já. Já tem um tempinho, né? Isso acaba entregando a minha idade também, né? Sim. Então, Rita, eu não tinha nenhuma vocação para comércio exterior. Inclusive a minha área inicial, eu tinha aquela expectativa, até porque eu fiz colegial técnico na área de publicidade e propaganda, né? Legal. Fiz 6 meses, mas quando a gente ingressa na faculdade, a gente começa a entender como as coisas são, se você tem facilidade ou se você não tem facilidade. Então eu acho que eu não teria facilidade para publicidade e propaganda. Teria, de repente, um desempenho um pouco melhor numa outra área. Então, depois dos 6 meses, acabei trancando a faculdade. Morava no Guarujá nessa época. Entendi. E aí, um ano depois, acabou surgindo uma oportunidade, onde uma faculdade que saiu de Ribeirão Preto e acabou fazendo uma cooperação com a prefeitura do Guarujá na época, que era onde eu morava. Quando você iniciou. E aí acabei iniciando estudo, acabei ingressando na faculdade de uma forma inusitada. Por que inusitada? Eu não estava muito focado nos estudos naquela época. Minha mãe sempre puxando minha orelha, dona Jussara, vai estudar. Né? Acho que tá na época certa, tem que ter um direcionamento. Bem isso. Aí depois que eu fiquei sabendo que havia iniciado uma faculdade de comércio, não de comércio exterior, nova, né? no Guarujá, eu fui até lá, numa sexta-feira à noite, para ver como é que era. De repente fiquei sabendo que eram 3 cursos apenas: educação física, se eu me lembro bem, era educação física, letras e comércio exterior. Certo. Mas eu não fazia ideia, Rita, do que era esse curso de comércio exterior. Simplesmente eu achei bonito, diferente, mas eu não sabia o que era aquilo. Chamou atenção. E aí, isso era mais ou menos umas 9h30 da noite. Fui até a moça que estava fazendo atendimento no guichê e ela acabou comentando comigo o seguinte: olha, a inscrição para o vestibular termina hoje às 10 horas. Se você for querer fazer alguma coisa, tem 30 minutos. E eu não sabia o que eu queria, Rita. Eu não sabia, eu não tinha intenção. Simplesmente fui com o intuito de escolher algum curso na própria faculdade. Aí ela falou, tem comércio exterior, achei bonito, fui lá e fiz a inscrição para o vestibular. Ponto. Só que eu não sabia que a prova seria já no domingo. Não tinha que se preparar. É humanamente impossível. Né? E aí chegou o domingo, obviamente não abri nada, não estudei nada, fiz a prova e, por incrível que pareça, uma semana depois eu estava convicto que não tinha dado em nada. Não ia dar certo. Aí de repente meu celular toca, né? Aquele tijolão daquela época, né? E aí tinha uma moça numa época da faculdade, falou, olha, tem uma boa notícia para você. Eu falei, qual é? Poxa, você passou na faculdade, né? Um curso até que não tínhamos aquela expectativa que fosse disputado, mas eram 250 pessoas e você passou. Fiquei contente, lógico que eu fiquei, mas eu falando dentro comigo mesmo, né? Poxa, mas eu não estou trabalhando, não tenho como pagar esse curso. Sim. E aí depois ela me deu aquela notícia que foi divisor de águas, né? Sim. Você passou em primeiro lugar, né? E quem passa em primeiro lugar tem o que? Ganha 100% da bolsa. Você não teve a oportunidade de se preparar. Aí eu tive certeza que era comércio exterior, Rita, porque não ia pagar nada. Você, né? Exatamente. Legal, E aí foi onde começou a minha história, né? Ingressei, acabei sendo obrigado a estudar, porque eu ia fazer uma faculdade sem ter a necessidade de pagar a faculdade, dependia só de mim mesmo, do meu esforço, dos meus estudos. E aí acabei me formando, né?
Me formei depois de 4 anos na área. Isso lá no Guarujá. Então. Isso lá no Guarujá. Aí começa a entrar um pouquinho no início da experiência profissional. Entendi. Aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa comercial exportadora, que o foco era o mercado africano. E foi onde eu comecei a ter o primeiro contato, saber como funcionava, a parte operacional da coisa. Sim. Você tem que agregar, exatamente. Mesmo. Então você começa a sentir o cheiro de como a coisa funciona, você começa a ficar mais interessado. E eu tive um pouco de sorte, porque não é todo mundo dessa área que consegue automaticamente ingressar de imediato. Sim. Então eu consegui tirar o diploma, acho que 2 meses depois eu tive essa oportunidade. Que bacana. Exatamente. Então, aí você veio para São Paulo, já dentro da... Eu vim para São Paulo, fiquei 6 meses nessa comercial exportadora. Né? Eu comecei a ficar naquela empolgação e eu senti que aquilo não podia me dar mais do que eu queria, dentro daquilo que é o meu perfil. E aí eu botei uma meta, vou ter que ir para São Paulo, e em São Paulo eu vou ter que arranjar alguma coisa que me dê uma dimensão um pouco mais ampla de possibilidades. Aí tive a sorte de entrar numa empresa, uma indústria, no segmento de construção, é uma metalúrgica que produz, são produtos de acabamento, etc., que é focado nesse segmento. E eles são um dos líderes de mercado. Legal. Só que eles não tinham... No segmento de comércio exterior. Exatamente. Entrei como auxiliar de exportação. Bacana, né? Entrei como auxiliar de exportação. E eles não tinham praticamente nada, eles tinham somente um cliente. E isso que aguçou a curiosidade de entender como a empresa ela pode agregar mais faturamento oriundo da exportação. Sim. Aí fiz a entrevista, passei, 2 meses depois que fui para São Paulo, comecei a trabalhar, eu tinha um gerente de exportação, onde ele dividia praticamente o tempo dele, sendo 80% do tempo que ele tinha para o mercado interno e 20%, 15% era para esse cliente de exportação. Não tinha um foco 100%. Não tinha o foco. Conforme você vai fazendo uma carreira, os anos vão passando e você vai acumulando bagagem, vai acumulando experiência, você vai percebendo que exportação você precisa ter foco. Sim. Ainda mais quando você vai tratar com um cliente que tem uma cultura completamente diferente da tua, hábitos diferentes. Aqui você consegue, de repente, contornar uma situação adversa por conta do hábito cultural, a similaridade disso. Mas quando você faz negócio com uma outra cultura, um outro país que tem hábitos diferentes, qualquer deslize, isso é sério. As pessoas entendem, de repente, qual for o país que você vai se relacionar, um deslize como responsabilidade. Então você tem que ter um foco e conhecimento do que você está fazendo. Então você já entrou, conseguiu já ingressar na área que você estava estudando. Exato. Né? Então, quais foram os desafios que você encontrou lá na empresa que você estava iniciando? Eu acho que o que vale a pena dizer, até porque o foco do canal, Rita, e obviamente as pessoas que vão assistir o teu canal querem saber como a coisa acontece. Né? Sim, como borbulha, como que você ingressa, como você cresce. Não aprende em sala de aula. Exato, até porque essa parte, ela de fato você não... Óbvio que teoria te direciona, sim, mas a parte prática é que te constrói como um profissional. Então o fundamental quando eu comecei no departamento, a minha oportunidade foi que o meu gerente de exportação, ele vinha de uma área completamente diferente da exportação, que é o business, você exportar um produto acabado para um outro mercado. Sim. Ele vendia frete marítimo. Então, por mais que esteja inserido no comércio internacional, é um outro nicho, é um outro tipo de business. Sim. Então, ele acabou se abdicando cada vez mais da parte de exportação, jogando mais na minha mão, porque ele foi vendo o meu interesse, o meu engajamento com relação a fazer a coisa acontecer. E ele voltou a se dedicar mais ao mercado interno. Porque a empresa ela tinha inúmeras oportunidades dentro do mercado interno. Era uma das líderes de mercado, como eu te falei. É um grupo de empresa com mais de 1.000 funcionários, 1.200, 1.300 funcionários. Então eu comecei a me aprofundar cada vez mais em exportação, entendendo que você precisa, no primeiro momento, fazer uma pesquisa de mercado muito bem aprofundada. Você precisa focar naqueles mercados, a pesquisa ela te traz isso. Você precisa focar naqueles mercados de exportação que possuem uma similaridade muito maior com o teu país nativo, sim, com a característica do produto que você já faz, porque isso acaba demandando um nível de investimento muito menor. Até para não impactar tanto, né, em questão exatamente, um nível de adaptação do produto muito menor também. Entendi. Então isso é fundamental. E eu comecei a me engajar nisso, a entender
E uma coisa que você aprende, isso você aprende em faculdade, óbvio que o resto não. Você precisa, como eu havia comentado, iniciar a tua pesquisa por países mais próximos do teu, porque, por consequência, a cultura é similar. Então, eu acabei começando a fazer uma pesquisa de mercado para entender como funcionavam as legislações técnicas com relação aos produtos que nós fazíamos, qual que era o hábito de consumo daquele mercado, se existia alguma barreira comercial, alguma barreira política ou não com relação a esses produtos que nós fazíamos, como era o mercado. O mercado, quais eram os concorrentes? Eram concorrentes internacionais ou a concorrência era local? Então, qual que é a renda per capita da população? Qual é o tamanho da população? Qual que é o nível de industrialização daquele mercado? Qual que é o acesso logístico? Então, são pesquisas que quem começa querendo aumentar o seu business, seu range, nesse mercado, precisa, obviamente, fazer. Para você saber se você já tem condição de ingressar naquele mercado ou se você não tem. Se você não tem, você tem que ser sagaz ao mesmo tempo e abdicar de algum mercado e você ingressar naquele que tem essas particularidades que vão de encontro com aquilo que você já faz. Né? Entendi. Vocês iniciaram em quais países? Iniciamos com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina. Então foram esses 3 países, até por conta do Mercosul, aquele bloco econômico que não tem nenhuma, digamos assim, entre aspas, em termos de legislação, nenhuma dificuldade. O acesso é livre. Né? Então, esse bloco econômico, para alguns produtos, para empresas que são iniciantes no ramo de exportação, importação e comércio internacional, eu até indico. Fora isso, os países de América do Sul, como Colômbia, como Paraguai, como o próprio Chile, que é um mercado importante, o próprio Equador, todos os países da América do Sul foram os países como foco. Então, do Cone Sul, da parte sul, para a parte norte do continente, foi aonde nós começamos a avançar em 3 a 4 anos, elegendo distribuidores em cada mercado que tivessem condição de fazer uma pulverização maior do produto. Tá? Facilitar para vocês também. Então, esse trabalho ele acabou sendo embrionário dentro da empresa. A empresa entendeu que o faturamento de exportação era fundamental, agregou alguns milhões de faturamento por conta desse trabalho. Imagina, a visão da empresa mudou também. Com uma rentabilidade maior. Por quê? Normalmente esses países da América do Sul e América Latina, o nível de industrialização é baixo. Então eles acabam tendo algumas opções de produto que são produtos de uma outra parte do mundo. Não me refiro à China, tá? Me refiro à Europa, me refiro aos Estados Unidos. Então é um outro standard de qualidade, é um outro nível de preço, e é outro público de consumo. Então quando o Brasil ele começa a se inserir nesse contexto com um produto, a marca Brasil, Made in Brasil, nesses mercados, existe uma certa vantagem. A proximidade, a similaridade em cultura e o produto brasileiro que é muito bem quisto nesses países. Então nós temos esse tripé, digamos assim, que ele é um argumento fortíssimo para você. O custo-benefício disso tudo ele é fundamental para você convencer esses clientes, para você poder entrar, inserir e você começar a desbravar esses mercados. Né? Bacana, que experiência legal. E eu imagino o quanto que foi também trabalhoso, porque você acabou conquistando aí uma parte, né, e fazendo com que a empresa visse também a importância de investir no mercado internacional. E com certeza tiveram mudanças aí também na empresa. Rita, você falou uma coisa fundamental, porque quando você coloca na estratégia macro da empresa, a internacionalização, o que acontece? Isso é uma mudança da alta direção, não considerar os níveis, da alta direção, né? Exatamente, da alta direção para o operacional. Se você não tiver uma sintonia, uma sinergia, onde todas as pessoas falem a mesma língua em prol da qualidade para a exportação, você não é uma marca made in Brasil. Sim. Então, no começo a gente teve que fazer esse trabalho também, de incutir na cabeça. Já existia uma coisa importante, era a iniciativa da empresa. Sim. A empresa entendia como importante esse processo de internacionalização. Isso foi fundamental, sim. Já foi o sinal verde. Então, o próximo estágio, quando você começa a conseguir alguns mercados, a empresa, de uma forma gradual,
Você não pode impor uma situação, uma circunstância. Mas de uma forma gradual, quando você fala de uma corporação, uma organização, você começa a mostrar que é interessante. E aí, quando você tem um foco, você estabelece um foco que você precisa X de faturamento, X mercados, X clientes, você faz uma pesquisa, isso é tudo amparado na pesquisa de mercado, tá? Você precisa agregar um faturamento e tem os caminhos para chegar naquele faturamento, que esse é o planejamento estratégico. Sim. A própria empresa já começa a entender quais são as mudanças internas que ela precisa executar. Então, desde a alta direção até o operacional, a embalagem tem que ser em 2, em 3 idiomas. Às vezes o país ele precisa de uma cor específica, porque, olha, uma ducha elétrica que tem que ser azul. Aqui no Brasil eu vendo branca, mas se eu não fazer em azul lá dentro, isso aí é um desvio técnico que você precisa ajustar. Sim. Se eu não fizer em azul, eu não vou vender. Então a empresa ela tem que entender que ela tem que mexer desde o departamento de engenharia até a produção da empresa. Quando a gente fala, eu estou usando como exemplo uma ducha elétrica, porque eu tenho alguma experiência nisso. E acho que vale a pena ilustrar, né? Quando a gente fala do produto em si. Você tem uma ducha elétrica que ela vai passar por um processo de injeção de ABS, injeção dos polímeros, você tem todo um processo químico para você tirar a cor branca para fazer uma cor rosa. Isso já é adaptação, você tem que adaptar, você tem que vender rosa, então desde a cadeia produtiva, então a engenharia tem que fazer um estudo, qual que é o impacto no produto, porque você está fazendo uma pigmentação rosa no teu produto, tem o ajuste da máquina, tem o ajuste comercial, tem a embalagem, tem a alta direção que tem que entender que vai ter que deslocar uma célula de produção, porque precisa privilegiar o mercado internacional, aquele cliente que ele compra é diferente. Então, você faz todo um processo de aprendizagem dentro da empresa, onde as pessoas precisam ir em busca da qualidade total. Porque se você pisa na bola com um cliente de exportação, o mercado ele é tão agressivo, ainda mais quando é fora, né? Ainda mais quando você é uma marca entrante, você é uma marca nova, você não é um americano, você não é um europeu, você não é um alemão, você não é um japonês. Então, se você é um brasileiro, infelizmente é assim, nós temos esse plus da facilidade de ser aceito, sim, mas também temos o outro lado da moeda. Você tem a facilidade de ser rejeitado também é muito mais fácil. Então, se você pretende ingressar, você tem que ter a consciência que você precisa fazer tudo certinho. Sim, então, se você não tiver essa concepção e essa certeza, eu até sugiro que nem fique onde você está. Entendi. Então, isso acabou revertendo, inclusive para a empresa, no mercado interno. Porque quando você acaba associando a tua marca do mercado interno, ou associando a também do mercado internacional, que você exporta para 25 países, você está em mercados exigentes, que tem uma legislação técnica, que tem uma legislação de um produto muito complexa. O mercado interno começa a enxergar diferente. Com qualidade. Poxa, essa empresa ela é uma empresa a nível mundial. Essa marca ela tem um nível mundial. E o que é bacana nisso? Os consumidores, quando vão numa loja específica do teu produto, quando vão numa gôndola, etc., e pegam lá o produto, poxa, e quando, obviamente, quem é de marketing, quem é de publicidade, sabe muito bem explorar esse tipo de informação. Poxa, ducha, aquele tipo de produto é comercializado em 20, 30 países. Eu, particularmente, se eu vou num mercado, se eu vou a alguma loja e vejo que essa marca ela está nos Estados Unidos, se ela está não sei aonde, eu vou sentir confiança em comprar aquele produto. Né? Então, você acaba multiplicando isso para todo um mercado, é óbvio que você vai ser muito bem aceito. E tem aquele outro plus da qualidade total, da visualização da marca, que você às vezes consegue inclusive até incrementar a tua rentabilidade. Porque quando o teu produto é vinculado a uma questão de qualidade, a pessoa ela não se preocupa em pagar um pouquinho a mais, porque o teu produto ele tem lastro. Ela quer qualidade. Ela quer qualidade. Então são esses benefícios que a exportação, aí falando, olha o benefício que você acaba agregando à marca quando você faz uma pesquisa de mercado bem aprofundada, quando você elege quais são os mercados que você vai trabalhar inicialmente. Porque se você começa errado, a própria empresa ela tira o pé, ela fala, poxa, o negócio de comércio internacional não é para mim. Então é um jogo, é uma situação estratégica que você tem que avaliar. Se você está disposto a fazer, tem que fazer bem feito. Tem que investir. Porque tem os dois lados. Você tem a tua diretoria, que você tem que convencer que esse é um bom negócio, porque se eles entenderem que não é um bom negócio, o orçamento, o budget deles, obviamente vão direcionar para um outro lado. Sim. E tem o teu cliente, que você tem que fazer a coisa muito bem feita. Quando você consegue alinhar esses níveis dentro do processo, não tenha dúvida. Já é tão difícil entrar no cliente. Exato, você vai ser muito bem sucedido. Vai ser muito bem sucedido. Bacana. Bom,
Bom, dá para ver o quanto você tem de conhecimento, você tem de conteúdo aí para ajudar no nosso canal. Foi muito legal entender desde quando você começou, desde lá da faculdade, até como você ingressou nessa sua última empresa e como foi conquistando aí o teu espaço no mercado internacional. Isso. A gente vai pausear um pouquinho aí o nosso bate-papo. O Luiz tem muito o que contar ainda, em próximos vídeos ele vai falar sobre algumas viagens, vai falar do que ele está fazendo agora, os novos projetos, onde ele vem atuando, né? Mas é isso aí, Luiz, muito bacana. Quantos anos aí já de experiência e mais de 13 anos no mesmo segmento. 13 anos. Bacana, Isso legal. aí, que isso, Pessoal, Rita. fica com a gente, no próximo vídeo a gente vai entrar mais no detalhe com o Luiz.